Eu acho que tem que criar uma relação de confiança e de troca. Eu digo, a gente tem um histórico de que eu vou montar um bloco, Me Beija que eu sou cineasta, né? Eu vou montar um Tira-Roupa que eu sou figurinista. Um bloco de carnaval. Porque é isso, né? Você chega numa coisa, tira a roupa, querido, tira a roupa, querida. Pode me chamar de Carol também, se ficar mais confortável, tá? Eu terminei que ninguém me chama de Carolina. Então, eu sou jornalista de formação. Sempre gostei muito da identidade visual, dos signos da moda, né, das vestimentas. Mas quando eu entrei na universidade, eu não tinha essa intenção de trabalhar propriamente com estilismo, com figurino, né, que eu vinha trabalhar em algum momento. Eu estudava documentário e videojornalismo. E isso tem uma carreira muito inconstante, porque eu sou nascida em João Pessoa, meu primeiro vestibular foi lá, mas na verdade eu cresci em Salvador. E aí eu estava numa transição em João Pessoa quando fiz vestibular, mas quis voltar para Salvador. E o meu primeiro vestibular foi em comunicação social, aí o segundo eu, por algum motivo, achava que publicidade tinha a ver com arte e cultura, porque alguém me falou que você fazia direção de arte. E aí eu desinformadamente fui fazer o curso na Católica, em Salvador, e lá que eu comecei a me envolver com audiovisual, né? Eu sou Paulo Ricardo, tenho 57 anos, sou um figurinista negro, homossexual, e PCD. É, eu trabalho com cinema já desde há mais de 20 anos. Eu comecei cinema na época da retomada do cinema nacional, né? Eu já trabalhava com teatro e com moda, principalmente com produção de moda. Algumas intervenções na música também, né? Era uma época da cena Mangue Beat, da época do cinema pernambucano, era o auge. Tinha feito teatro e a partir daí mas a gente eu queria fazer cinema, né? Tudo isso era para me levar a um dia fazer cinema. Só que era um país em que não havia cinema, né? Não tinha casa, não tinha nada e também não tinha cinema. Inclusive, temos pontos em comuns com hoje em dia, o que a gente está passando também a nível do Estado, da nação, né? Das políticas públicas. Então, nos anos 90 era retomada do cinema nacional porque o governo anterior, o governo tinha acabado com a Embrafilme e todo o suporte para o cinema nacional. A gente começa os anos 90 com quem é jovem, sem saber o que fazer, quem pretendia fazer cinema sem saber o que fazer, como continuar, e quem já estava estabelecido teve que ir para outras áreas. E a partir daí, essa vontade da gente fazer. Encontrei, por acaso, uns amigos de jornalismo e a gente começou, todos queriam fazer cinema. E a gente bolou fazer uma cooperativa de vídeo, né? E começou fazendo, como eu tinha moda e teatro, as pessoas começaram também a me chamar muito para fazer figurino, a fazer, às vezes, produção de elenco, que tem a ver, né? Um pouco com figurino, direção de arte, produção. Mas aí o figurino foi ficando cada vez mais forte. As pessoas me chamando cada vez mais para fazer figurino. E eu mergulhando cada vez mais também, me aprofundando no aprendizado, no observar o figurino, né? Meu nome é Rayane, né? Eu estou terminando agora o curso de cinema na Federal de Pernambuco. E eu comecei com figurino quando eu ainda estudava em Sergipe. Eu passei um tempo estudando cinema lá também. E nessas conversas com as amigas, nesses lugares, sempre me perguntam onde você quer trabalhar. Figurino era sempre uma área que me interessava muito. Sempre fui muito ligada em moda e nesse lugar de como as pessoas se vestem, como as pessoas se comportam e como a vestimenta acaba lá, transformando um pouco as pessoas, assim, passando um pouco dessa identidade delas através da roupa. E aí eu acho que isso sempre me atraiu bastante também, assim. Então, quando eu vim para a Lune Produções em 2004, e que a moda também era, a moda independente era algo efervescente aqui na cidade, tinha uns desfiles já no Hack Beat, né? Eu comecei a me interessar muito por esse outro viés criativo, porque na Lune eu trabalhava dentro de uma empresa, fazendo produção, no primeiro momento fazendo assistência de produção executiva,
E aí eu tava sentindo muita falta de algo criativo. Eu sempre tive essa relação com o visual. E aí tinha uma amiga que era muito ligada já à moda, Camila Ferza. E a gente foi intuitivamente começando a fazer roupa, a fazer estilismo, indo no centro da cidade, garimpando tecido, estudando assim pelas beiradas, mas na verdade muito mais aprendendo fazendo. E aí na época a gente montou uma marca, isso era 2005, 2006, se eu não me engano, chamada Espelho Meu. E aí foi quando eu tive filho, né, em 2009, e entendi que continuar fazendo moda independente, investindo, né, a perder de vista, era um investimento alto de grana, porque não era uma produção industrial, era uma produção muito alternativa. Então foi quando eu comecei a ficar muito inquieta e relembrei a minha verve e meu interesse por cinema, né, documentário. Também meu companheiro, pai do meu filho na época, é do cinema. E aí eu voltei a circular, né, pelo meio do cinema e entendi que talvez trazer o estilismo para o figurino, né, para a verve de figurinista, casasse ambas as coisas, né? A minha necessidade de continuar mais atuante diretamente na arte e na cultura, não que a moda não seja, mas ela tem um viés muito de negócio, né? Não deixa de ser um negócio, você precisa estar pensando nisso, nessa matemática o tempo inteiro. Eu acho que tem esse lugar da criatividade também, né? Quando você começa a trabalhar dentro dos filmes universitários, né? De como construir esses personagens a partir de um orçamento muito baixo, assim. Porque eu acho, inclusive, que essa questão do orçamento baixo pro figurino dentro do cinema pernambucano no geral, assim, de curtas-metragens, é sempre um ponto, né? Porque acaba que esses primeiros filmes sempre tem prioridade para outras coisas, assim, para construir outras coisas, e o figurino sempre acaba ficando naquele lugar. Eu ainda acredito que um pouco esquecido, assim. Ia ser perfeito e incrível se a gente tivesse orçamentos grandes e orçamentos potentes para esses filmes, assim, para poder criar. Que eu acho muito trabalhoso fazer figurino no cinema ou na publicidade. É pouco reconhecido na sua importância de composição, né, de quem está ali atuando, do quanto isso faz uma diferença, né, porque se o ator está nu, a não ser que isso seja indicação do roteiro, você não tem filme, né? Mas é como se fosse um trabalho invisível, porque você trabalha muito antes, na pré-produção, e trabalha muito depois. No set você só vai lá e veste a roupa. Acima de tudo, eu acredito que o figurinista, ele é uma pessoa e um profissional muito interessado pelo ser humano. Como o ser humano se compõe visualmente e o que é que está por trás disso psicologicamente, né? Energeticamente até. E socialmente para que essa pessoa se componha dessa forma, né? Aí você vai entender de contexto, de história, né? De simbologia, de ritos de todas as naturezas, né? Espirituais, sociais, enfim. Eu acho que o figurino tem uma importância capital, né? Dentro de um filme. Ele tá ali para contar mesmo, às vezes até coisa que não é dito verbalmente, mas o figurino tá mostrando, ou contradizendo o personagem, ou reafirmando o que o personagem está dizendo. Eu acho que é um material que você pode ter muitas pistas ali. É isso, né? Tipo, a roupa é como a gente se expressa, assim, como a gente se expressa em silêncio, inclusive, né? Tipo, quando a gente tá andando na rua, uma das primeiras coisas que a gente repara é como aquela pessoa se veste. Então, você começa a construir a primeira impressão daquela pessoa a partir do que ela tá vestindo, assim, sabe? E nem tô falando isso de ponto negativo ou positivo, sabe? Mas
é isso, a gente olha, a gente imagina, acho que ela gosta disso, acho que ele gosta daquilo, acho que ele escuta aquela música, sabe? E aí eu acho que para os personagens dentro do cinema é algo super importante também, assim, né? Porque a gente vai construir aqueles personagens, vai criar aquelas pessoas a partir dessas roupas também, né? Tipo, de entender, de olhar, assistir aquele filme e muitas vezes a gente se identificar, sabe? E de olhar para aquela. Eu sempre tenho essa sensação, até como espectadora, de olhar aquele personagem e fazer a mesma coisa que eu faço quando eu tô na rua, que é a primeira impressão que eu tenho a partir do que ela tá usando, assim. Primeiro ponto é você ler essa história que está sendo proposta, ou ler um argumento, caso seja um documentário, porventura você seja chamada para pensar, né, a composição de vestimenta ali. É você dialogar com o diretor de arte, entender quais são as intenções estéticas do filme, as intenções poéticas, né? E financeiramente, acima de tudo, quais as possibilidades que você pode ter nesse contexto. E aí o meu processo, ele não é só técnico, né? E de produtora que eu sou, e eu acho que o figurinista, principalmente o figurinista aqui nessa realidade nordestina, brasileira, né? Dos filmes mais independentes, sem tanto escopo de equipe, né? De tempo, ele precisa ter um perfil de produtor, né? Que o produtor é aquela pessoa que prevê problemas, que prevê time, que tem uma rapidez para chegar em acervos, em brechós, em lojas, em escanear mais rapidamente, né, o que pode ser proposto ali em cada cena, em cada R, como eu disse. E tem um fator que no meu processo criativo ele se agrega bastante, que é esse viés holístico, da abertura para o acaso. Qual é a forma pensamento que você emite, o que é que você está emanando, como é que está o seu foco. E de repente alguns elementos vão chegando para você, você põe uma lupa. Eita, peraí. Eu fico exposto a tudo dentro da criação, né? A música vai me guiar muito, a música, o tecido, muito, as pessoas nas ruas, mas mais ainda do que o tecido, eu posso até exemplificar depois também, é o resultado imagético que eu vejo na minha mente também, né, daquilo tudo. Depois de eu misturar no caldeirão todas essas referências que eu possa ter, eu quero traduzir na imagem, né? Como eu vou passar tudo isso, todas essas informações que eu sei sobre determinado personagem, ou como eu vou esconder algumas outras que nos cabe esconder, dentro desse caldeirão de sensorialidade, né? Mas eu acho que o primeiro parto do universo mesmo, para ir botando dentro daquele universo. O que é que aí entra o sensorial também, o que é que aquele filme me passou, assim, né? Uma melancolia, uma alegria, um desafio, um enfrentamento. E a partir desse sentimento, eu vou tentando bordar, né? Costurar o figurino. Também eu penso muito enquanto quadros, né? Mas eu preciso criar um universo um conceito, ou como você queira chamar, que me dê firmeza para eu andar ali naquele campo e que ali eu vou usar toda a minha parte sensorial, vou escutar os personagens, o roteiro, e vou escutar o ator. O material principal para mim é o ator. Estou vestindo um corpo, né? Então tem toda uma especificidade. Eu sempre tento olhar para o filme e entender o que é que esse filme me faz sentir para poder pensar, assim, sabe? E eu acho que a partir de um diálogo também com a direção, porque muitas vezes
Por mais que pareça super interessante você ter um figurino incrível e exuberante que apareça no filme, também pode ser muito trabalhoso fazer um figurino que ninguém perceba. Fazer um figurino que pareça que o ator saiu de casa, colocou com aquela roupa e começou a gravar. Eu acho que é olhar pro personagem, assim, e tentar entender em que ponto isso pode ser realmente mais viajado, em que ponto isso aqui vai ter que ser, sei lá, esse outro lugar vai ter que ser mais comum, assim, sabe? Acho que nesse lugar. Não sei se tá dando pra entender, mas uma dessas coisas se misturam, assim, isso do que passa despercebido e do que chama atenção. Eu pego o roteiro e eu começo a traçar em cada personagem minha própria história, assim, sabe? Tipo, olhar pra aquele personagem e entender, como é que ele acorda? Como é que esse personagem vai dormir? Qual é o tique que ele tem quando ele tá estressado? Sei lá, coisas assim, do tipo, assim, que podem me aparecer no roteiro ou que eu posso criar, assim, também, sabe? E aí, a partir dessa história que eu mesmo crio, eu começo a construir essa personagem. Pensar num ponto, assim, tipo, o que pra mim é esse personagem, e aí a partir daí começar a criar esses outros aspectos, assim, sabe? O que é essa personagem quando ela tá triste, o que é essa personagem quando ela tá feliz, o que é essa personagem quando ela tá no trabalho, o que é a personagem quando ela tá em casa com os amigos, assim. E aí a partir daí é realmente buscar, assim, eu cato coisas desde peças de amigos, até peças dos próprios atores, até lojas do centro da cidade, assim, sabe? Eu adoro catar lojas do centro, assim, aquelas que, sei lá, você nem imagina, assim, fazer realmente uma busca, assim. Na maioria das vezes eu trabalhei em dupla, assim, e aí. E não, nem eram duplas como assistente e figurinista, mas como duas figurinistas, assim. E era muito interessante também, assim, esse lugar de ter duas cabeças pensando no figurino e essas divisões de quem vai cuidar de cada coisa. E é outro desafio também, você tá ali trabalhando com outra pessoa que tem outras opiniões também, assim, como fazer dentro desse set, essas coisas funcionarem, assim, mas no fim dava tudo certo, mas é uma experiência muito interessante, até pra quem tá começando, assim, porque você não carregava só, sei lá, eu não sentia que eu não carregava sozinha o peso e as responsabilidades, né? Tinha sempre alguém ali pesando junto comigo essas decisões. E o exemplo mais clássico é também de Irandi, né? Na História da Eternidade. Essa camisa vermelha, esse t-shirt vermelho, eu comprei a camisa, pedi para ele interagir. Digo, olha, eu acho que Joãozinho é daquela pessoa que faz as suas próprias roupas, que mexe na roupa, que bota uma colagem. E aí eu dei essa a ele, ele fez esse trabalho que eu acho assim, uma obra de arte, né? Essa carranca. E tem todo um conceito, a gente volta pro conceito. Porque ele criou essa carranca e dentro da carranca ele bordou vários nomes de pessoas, celebridades, artistas que tinham também epilepsia, como ele. Então, Tolstói, Machado de Assis, Handel, Dante, ele saiu bordando tudo. E tudo era referência do próprio Joãozinho, né? Que lidava com esses autores. E aí ele bordou e ele disse que ia que essa camisa serviria para ele como uma espécie de, ele tinha medo de ir para rua, de que ele tivesse um ataque de epilepsia, e essa carranca era para espantar o mal, não chegar a mal nenhum, ele poder ir vender. Então, assim, tem várias histórias, realmente, eu acho muito importante. Para mim é muito positivo essa interação com o ator. É uma via de mão dupla que todos saem ganhando no final. Em Eles Voltam, por exemplo, que foi o primeiro longa que eu fiz, de Marcelo Lordelo, começou a chegar um elemento que era a repetição do rosa em várias personagens, inclusive as personagens do assentamento do MST. Porque o que é que você tem no ideal quando você pensa, eu vou no assentamento dos sem terra? Quais são as cores que vêm à sua mente, que as mulheres vão estar usando lá, né?
vermelho, terra, ou cores mais apagadas, ou coisas muito desbotadas. E em algumas das pesquisas que a gente fez de pré-produção, a gente chegava lá e muita criança usando rosa, muita mulher usando rosa. O vestido da personagem principal, que foi escolhida ao fim, ele tinha muito elemento de rosa. Quando a gente foi filmar em Tamandaré, que era uma das locações do filme, na praia, que a gente tinha que escolher um motoboy, de repente tinha um motoboys com casaquinhos verdes, casaquinhos azuis. A gente, por botar essa lupa e entender as conexões do acaso que estavam se fazendo ali, a gente, nossa, vamos chamar um motoboy com casaquinho rosa.